E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pastor Bruno, você está no Engrenagens do Reino. E hoje eu queria falar sobre sacrifício. Sacrifício não é um tema tão agradável, né, de se falar, de se pensar, mas é um tema super importante, super relevante, né? É um dos temas centrais do cristianismo, né? Nossa salvação, ela é por causa de um sacrifício que alguém fez, né? E a nossa vida cristã, né, o nosso convite para essa vida de ser um cristão, de ser um imitador de Cristo, né? Então temos que ser um imitador daquele que fez o grande sacrifício. Ou seja, né, para nós também existe um sacrifício, um caminho, uma vida de sacrifícios. Mas não é tão falado, né? Inclusive, eu mesmo, né, confesso que não falo em tantos dos vídeos quanto talvez deveria, né? Porque pela importância desse tema, né? Acho que a Sayuri, acho que a maioria dos vídeos dela, ela fala sobre sacrifício, o preço desse caminho, né, do cristianismo, de seguir a Jesus e tal. Mas queria falar hoje então sobre isso, né? E eu queria falar um pouquinho olhando para o livro de Malaquias, né? Malaquias fala muito de oferta, né? De sacrifícios de ofertas. Então eu queria falar um pouquinho de, inclusive, né, você já conhece, né? É famoso lá o Malaquias 3:10, né? Esse é o versículo para se falar de dízimos e ofertas. Mas depois que eu parei para ler com calma Malaquias, para mim Malaquias 1 é o melhor capítulo para falar de oferta, de sacrifício, né? E eu queria falar um pouquinho sobre Malaquias 1, a partir do versículo 6. Vamos lá? Diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado seu nome? E a resposta de Deus é: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, pelo menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. Pesado, né? Aqui, Malaquias, Deus está falando, né? Eu preferia que a porta do templo tivesse fechada, que nem fosse aberta, para que vocês viessem trazer esses sacrifícios aí que vocês estão trazendo, né? Isso aí não me agrada, eu não recebo essas ofertas, porque vocês estão trazendo animais cegos, aleijados. Vai dar isso de presente para o governador, para ver se ele vai querer, se ele vai aceitar esse presente, depois vai ouvir, né? Porque, de repente, às vezes as pessoas, elas levam lá o presente para o governador, e o governador, obrigado, tal. E aí, governador, já que você pegou esse presente que eu trouxe, queria aproveitar e pedir, né? Minha rua tá cheia de buraco, vai lá tapar, né? Sei lá. Será que ele vai te ouvir se você levar esse animal aleijado, cego, né? Defeituoso? É isso que Deus está dizendo aqui, né? Por quê? Porque ele não se agrada desses sacrifícios imperfeitos, né? Defeituosos. E assim, cara, a Bíblia, a vida cristã, ela é de sacrifícios, tá bom? Mas aqui a gente está falando de sacrifícios também que não agradam a Deus. Nem todo sacrifício agrada a Deus. Sacrifício de um animal aleijado não agradou a Deus aqui nessa história, né?
E o que que eu vejo, né? Nossa vida cristã, a gente ainda tem muito que aprender, né? Com relação a esse tema de sacrifício. Eu mesmo, para mim, assim, um dos personagens da Bíblia, assim, se eu tivesse que elencar quem é o personagem mais azarado da Bíblia, eu ia dizer que era Estevão, né? Pelo menos, não hoje, mas ano passado, sei lá, alguns meses atrás, se me perguntasse, eu falaria que era Estevão. Porque ele foi lá um dos diáconos, né? Era um cara que amava Deus, buscava e tal, tinha um diferencial. E aí, de repente, ele começou a evangelizar e pregar e tal. E, de repente, parece que ele faz uma super pregação e morre apedrejado. Então, sei lá, eu olhava e eu pensava assim, meu, coitado desse cara, né? Começou a dar frutos e tal, e deu o próximo passo, subiu num degrau na vida ministerial, e quando ele foi lá para começar a pregar, morreu. E achava que esse cara tinha sido um azarado, né? E hoje eu vejo que não, né? Que esse cara aí, ele viveu tudo aquilo que ele tinha para viver com Deus, né? E azarado por quê? Né? Essa vida aqui, tanto para ele, que morreu lá novinho no ministério, quanto, sei lá, para João, para o apóstolo João, apóstolo Paulo, que, né, viveram muito mais. Para todos, essa vida aqui na Terra é um sopro, se comparado com a eternidade. Então, não, assim, é muito carnal dizer que esse cara é azarado, né? E assim, né, eu penso em Paulo lá em Filipenses, ele diz, né, eu tenho por perda todas as coisas, né? A gente tem que se desprender dessa vida. Eu fico imaginando, né? A gente fala, não, esse conceito de sacrifício, né? Ele tem que estar mais forte no nosso coração, né? Se Deus me falasse assim, ó, Bruno, eu quero que você vá lá para Cuba e você vai pregar para uma pessoa e depois talvez você vai morrer. Talvez eu ia ficar chateado, falar, mas uma pessoa só, meu, uma vida por uma vida, não sei o quanto que compensa, né? Eu tô amando o próximo como a mim mesmo, né? Mas é 1 versus 1. Aí se for para eu salvar 2 lá, aí talvez até, né, compense. Não sei, mas na prática não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim. Por quê? Porque eu já tenho a minha eternidade, né? Quantas pessoas lá não tem, né? Ou em outros lugares, e a gente está confortável demais com as coisas dessa terra, olhando demais para as coisas dessa terra, né? Como se... Eu tenho muita clareza de que esse tempo nessa terra, ele é um sopro, né? Que eu vou piscar e já passou. Meu Deus, esses dias eu estava saindo com a minha filhinha do hospital, bebezinha, pequenininha, né? Esses dias eu ainda era solteiro, né? Tava lá esperando no Senhor e tal. Então, meu, é muito rápido tudo, né? E por mais que eu queira aproveitar o tempo com a minha família, viver mais coisas no Senhor, né? Eu quero, acima de tudo, viver a vontade de Deus, né? E viver a vontade de Deus implica em não viver mais para mim, negar a mim mesmo e viver, se a vontade de Deus for essa, né? Posso até fazer uma oração como a de Jesus, né? Se possível, passa de mim esse cálice, né? Porque não é uma coisa, o sacrifício não é uma coisa que a gente deseja, né? Não é desejável, mas é aquilo que a gente tem que buscar, né? É aquilo que a gente tem, seja um sacrifício de tô no final de semana que eu poderia estar fazendo o que eu quiser, poderia estar curtindo minha filha, minha esposa, assistindo televisão, mas não, tô aqui gravando um vídeo para levar a mensagem, não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas essa é a minha escolha, né? E eu queria continuar lendo aqui Malaquias, né? Eu vou ler o último versículo do primeiro capítulo, Malaquias 1,14, né? Que diz assim: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso,
diz o Senhor, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. A gente oferece, aqui ele está dizendo, né? Maldito seja o enganador que prometeu dar o melhor, mas está me dando porcaria. Então, quando a gente aceita seguir esse caminho, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente ofereceu para Jesus a nossa vida, o melhor da nossa vida, os nossos anos, a nossa força, né? Tudo a gente ofereceu para Ele, para que a vontade dele na nossa vida, né, aconteça. E muitas vezes a gente prometeu isso, mas a gente não entrega isso. Eu não entrego para o Senhor todas as minhas forças. Eu entrego para o Senhor o meu resto de dia, que eu já estou cansado, que eu já não estou mais nem com cabeça para nada. É isso que eu entrego. Por quê? Porque eu não estou disposto a acordar mais cedo para orar. Porque eu não estou disposto a abrir mão de alguma coisa no meu final de semana, de manhã, para orar, para ir na igreja, sei lá, né? Para assistir uma palavra, não sei. Mas existem vários sacrifícios que a gente pode fazer para Deus, né? Um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Às vezes a gente não quer fazer nenhum desses sacrifícios, né? A gente, apesar de ter prometido isso, né? No final das contas, o que a gente oferece é só uma oraçãozinha rápida no final do dia, né? Uma leiturinha de Bíblia corrida, de repente, desses planos de leitura da Bíblia em um ano, sei lá, né? De um livrinho de devocional, que apesar de ser um sacrifício, apesar de ser algo que você está fazendo para agradar a Deus, é um sacrifício imperfeito, é um sacrifício defeituoso, né? Você talvez não está entregando tudo que você tem, né? E assim, eu estou dizendo isso para vocês, enquanto o Senhor está dizendo isso para mim também, tá? Então eu gosto muito de um negócio que o Juliano Som fala, não sei se eu já falei em algum vídeo, né? Mas ele diz que a mensagem, ela é maior que o profeta. Ela também é para o profeta, porque o Senhor também ama o profeta. Então, antes de falar para vocês, né, sobre isso, o Senhor me ministrou, né, falou comigo, né, o quanto que as minhas ofertas, os meus sacrifícios para Deus têm sido perfeitos, né, ou têm sido defeituosos. Então, né, tem um versículo que a Sayuri também, acho que até já falou em algum vídeo, né, lá em Lucas 14, 28, né, Jesus fala de uma parábola de um homem que... Qual é o homem que indo construir, né, uma casa, ele não para fazer as contas de quanto que ele vai precisar para terminar. Porque se ele não fizer isso, no fim, pode chegar no meio do projeto e ele não vai conseguir terminar a casa, porque ele não tinha dinheiro suficiente. E aí ele não vai terminar aquele projeto, as pessoas que vão passar vão rir dele, porque ele não tinha recursos para terminar aquilo, mas ele não parou antes para pensar, né? E fala que... dá a entender que assim, cara, muita coisa acontece assim na igreja, que as pessoas falam que querem seguir a Deus, falam que querem seguir por esse caminho, mas não pararam para calcular todo o sacrifício necessário para seguir por esse caminho, né, para viver isso que Deus tem, né? Então, que a gente esteja disposto, né? O convite ao cristianismo não é o convite para você ter uma vida... sei lá, ser um super rico ou ter tudo que você quiser. Assim, sinceramente, né, eu vou dizer para vocês que eu vivo, Deus realiza os desejos do meu coração, me sinto mimado de Deus, assim, é maravilhoso viver essa vida para Deus, mas é uma vida de renúncia, sim, tem muita renúncia, tem muito sacrifício, tem vários momentos em que seu coração vai querer fazer uma coisa, mas você vai ter que escolher outra porque você prometeu isso. Porque foi esse o sacrifício que você prometeu para Deus, tá? Então, eu não quero ouvir Deus dizendo que rejeita meu sacrifício, que melhor é fechar a porta do templo para que eu nem consiga levar meu sacrifício, porque eu tô levando porcaria. Então, né, eu não quero ser um desses, né? Eu quero responder a esse convite, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É isso. Esse é o convite que Jesus deixou, né? E que a gente possa entender que o que ele está falando de sacrifício e de renúncia, né? Com relação
não só pecado, né, mas a minha vontade, às vezes o meu lazer, às vezes o meu tempo de descanso, né, Ele quer ser a prioridade, né. Se eu tiver que oferecer algum sacrifício defeituoso, sei lá, que seja para o meu trabalho, que seja para, sei lá, para minha família, para outra pessoa, para Deus não. Para Deus, né, a gente vê lá, a Bíblia fala muito de primícia, né, para Deus tem que ser a melhor parte, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Talvez não seja uma mensagem tão gostosa de ouvir, mas eu entendo que é necessária, tá? Eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida, se você receber ela com fé e com alegria e praticar ela, né? Então, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem tão importante, tão relevante, né? Deixa aí sua curtida, deixa um comentário aí, um foguinho, uma mãozinha, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, né? Tudo isso ajuda o YouTube para que ele compartilhe, para que ele recomende esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal!